Tudo começou com uma notificação no meu telefone. Era um convite através do Connect Plus social do campus, que eu usava principalmente para me manter atualizado sobre as aulas e meus colegas da faculdade. A mensagem era de um tal de Jaime, alguém que eu mal conhecia de vista. Dizia algo assim: festa na praia nesta sexta-feira. Somente gente descolada. Traga sua melhor vibe e algo para beber. Não perca. Acredite, no começo eu ignorei. Não era do tipo que ia a festas com pessoas que mal conhecia. Mas depois, enquanto rolava meu feed, vi que vários colegas tinham confirmado presença. Até mesmo alguns que nem pareciam ser do tipo que gostariam de algo assim. Havia algo na descrição do evento que me intrigava, algo que me fazia sentir que era uma oportunidade que eu não podia deixar passar. A sexta-feira chegou e, depois de muito pensar, decidi ir. Não sei porquê, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava estar lá. A praia não ficava tão longe do campus, mas era um lugar isolado, afastado da cidade. Quando cheguei, já havia um grupo de pessoas reunidas ao redor de uma fogueira. A música tocava no volume máximo e o ar cheirava a sal. E algo mais. Algo que eu não conseguia identificar, mas que me causou um certo incômodo. Jaime estava no centro de tudo, como se fosse o anfitrião perfeito. Vestia uma camisa aberta e um colar com um estranho símbolo que brilhava sob a luz da fogueira. Ele me cumprimentou com um sorriso largo, como se fôssemos velhos amigos. "Venha com a gente, Miguel!" gritou, apontando para mim com uma garrafa de licor. "Bem-vindo ao fim do tédio." Me senti um pouco deslocado, mas tentei relaxar. Bebi um pouco, conversei com alguns colegas e, por um momento, tudo parecia normal. Até que percebi algo. Algo estava mudando. De repente, a música parou. Jaime levantou as mãos para chamar a atenção de todos. "Pessoal, chegou a hora de ver o que viemos ver", disse ele com um sorriso que me arrepiou a pele. Vi algumas tochas cerimoniais sendo retiradas de uma bolsa, envoltas em fitas pretas, além de alguns crânios cenográficos, daqueles usados no Halloween. Eles os posicionaram em círculo na areia, enquanto alguém desenhava símbolos estranhos ao redor, como se estivessem preparando algo. Eu não sabia o que era, mas senti que devia ir embora. No entanto, algo me manteve ali, como se meus pés estivessem presos na areia. Foi estranho, porque eu tinha vontade de sair correndo, mas, de alguma forma, não conseguia me mover. "Isso é só um jogo", disse Jaime, olhando diretamente nos meus olhos. Algo para tornar esta noite inesquecível. A maioria do grupo eram estudantes de filosofia. Eles começaram a cantar em uma língua que eu não reconheci. As palavras soavam erradas, como se não fossem feitas para serem pronunciadas por humanos. As chamas das tochas aumentaram de intensidade e o vento começou a soprar com força, apagando tudo ao mesmo tempo. Todos soltaram um murmúrio de espanto, mas eu só conseguia me perguntar que diabos eles estavam tentando fazer. O clima ficou pesado e eu senti um aperto no peito, como se algo estivesse me observando de todos os lados. "Invoco aquele que escuta das profundezas", gritou Jaime, erguendo uma taça cheia de um líquido escuro. "Te oferecemos esta noite em troca de tua bênção." Todos riram como se fosse apenas uma brincadeira, mas eu não conseguia rir. Eu sentia algo, uma energia, uma presença que não sabia explicar. Olhei ao redor, esperando que alguém mais tivesse notado, mas todos pareciam estar se divertindo com o espetáculo. Quando o ritual terminou, tudo voltou ao normal. A música recomeçou, a fogueira se reacendeu e as pessoas continuaram bebendo e rindo como se nada tivesse acontecido. Mas eu não conseguia tirar da cabeça a sensação de que algo estava errado. Fui embora cedo, sem me despedir de ninguém. No caminho para casa, não pude evitar olhar para trás, como se alguém estivesse me seguindo. A praia ficou em silêncio e escura, mas aquela sensação de que algo me observava não desapareceu. Quando cheguei em casa,
fui direto para a cama, tentando me convencer de que tudo não passava de imaginação. Mas, nos meus sonhos, ouvi novamente aquelas palavras estranhas e vi os símbolos desenhados na areia brilhando com um fogo escuro. Acordei suando, com o coração disparado. Peguei o telefone e vi várias notificações. Eram mensagens de colegas que estiveram na festa. Todas diziam a mesma coisa. Você viu o que aconteceu com Jaime? Algo está errado. Não devíamos ter feito aquilo. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas algo me dizia que naquela noite, na praia, havíamos desencadeado algo que não podíamos controlar. E o pior de tudo, em algum momento daquele ritual, eu também tinha pensado em pedir algo. Algo que agora eu temia que tivesse sido concedido. Os dias seguintes foram estranhos. Tentei me convencer de que tudo não passava de uma bobagem, um erro de universitários entediados em busca de emoções baratas, mas não conseguia afastar a sensação de que algo tinha mudado, como se o mundo ao meu redor tivesse se tornado mais escuro e pesado. Na segunda-feira, na faculdade, percebi que havia algo errado. Jaime não apareceu para as aulas e ninguém sabia onde ele estava. Comentei casualmente com alguns colegas, mas eles me olharam de um jeito estranho, como se não quisessem falar sobre o assunto. Você não soube? Perguntou Ana, uma garota que esteve na festa. Sua voz tremia levemente. Soube o quê? Perguntei, embora algo no tom dela me fizesse desejar não saber a resposta. Jaime sofreu um acidente ontem à noite. O carro dele saiu da estrada. Dizem que ele não sobreviveu. Senti um frio na espinha. Mas o que ela disse em seguida foi ainda pior. E tinha marcas por todo o corpo. Além disso, quem viu afirma que uma sombra causou tudo. Algo o perseguia desde que ele fez aquela ligação na praia. Senti um calafrio percorrendo minha espinha. Não podia acreditar. Jaime, o cara que sempre parecia ter tudo sob controle, estava morto. Tentei me convencer de que era apenas uma trágica coincidência, mas não consegui ignorar aquela voz na minha cabeça, dizendo que algo não se encaixava completamente. Naquela mesma tarde, recebi outra notícia. Marcos, outro dos que estiveram na festa, foi encontrado em seu apartamento. Ele tinha tirado a própria vida. Não deixou nenhuma nota, nenhuma explicação. Apenas um silêncio que ressoava mais alto do que qualquer palavra. Isso não faz sentido, disse a Ana enquanto caminhávamos pelo campus. Marcos não era o tipo de pessoa que faria algo assim. Ana não respondeu, apenas desviou o olhar, como se estivesse evitando dizer algo. O que foi? Perguntei, parando em frente a ela. Você sabe de algo que eu não sei? Ela respirou fundo antes de responder. Não foi só Jaime e Marcos, disse em voz baixa. Sara também está morta. E, ao que parece, outros sofreram acidentes. Outros? Repeti, sentindo o pânico tomar conta de mim. Ana assentiu, me olhando com olhos cheios de medo. Todos que estavam na festa, que participaram de alguma forma do que Jaime fez, estão passando por coisas horríveis. Isso é o que se sabe até agora. Senti o chão sumir sob meus pés. Não podia ser real. Era impossível. Mas as notícias estavam ali, no meu telefone, nas conversas, nos corredores. Pessoas que estiveram na praia naquela noite estavam morrendo, sofrendo acidentes quase fatais, um atrás do outro, em circunstâncias estranhas e aterrorizantes. Naquela noite, não consegui dormir. Sempre que fechava os olhos, via aqueles símbolos desenhados na areia. Via Jaime erguendo sua taça cheia de um líquido escuro, que mais tarde descobri ser sangue humano. Um sacrifício. Ele havia feito um sacrifício naquela noite. Era uma loucura. Decidi investigar. Não podia simplesmente ficar esperando algo acontecer. Pesquisei na internet, em livros da biblioteca, em qualquer lugar onde pudesse encontrar informações sobre rituais e invocações. Algo que explicasse o que aconteceu naquela noite. Foi então que me lembrei. Durante o ritual, em um momento de fraqueza, eu havia pensado em algo.
Tinha desejado sucesso, conhecimento, algo que me fizesse sentir importante. Fiz isso quase sem perceber, como se aquela entidade sombria estivesse ouvindo meus pensamentos. Isso não pode ser verdade, murmurei, mas eu sabia que era. Naquela noite, enquanto tentava estudar, ouvi um barulho na minha janela. Aproximei-me devagar, tentando me convencer de que era apenas o vento. Mas, quando afastei a cortina, vi algo que me paralisou. Lá, na escuridão, havia uma figura. Não conseguia distinguir seu rosto, mas sentia que estava me observando. Seus olhos brilhavam com um tom avermelhado ameaçador. Dei um passo para trás, tropeçando na cadeira. E, quando olhei novamente, a figura tinha desaparecido, mas o vidro da janela ficou marcado com algo. Era um símbolo parecido com o que tinham desenhado na areia naquela noite. Não dava mais para ignorar. Algo havia sido libertado e estava vindo atrás de nós. No dia seguinte, decidi procurar ajuda. Tinha ouvido falar de André, um colega da faculdade que estudava ocultismo. Não sabia se acreditava nessas coisas, mas, naquele momento, não tinha muitas opções. Disse a ele que precisava conversar, que era sobre a festa na praia. André me olhou com uma expressão séria, como se já soubesse sobre o que eu ia falar. Você não deveria ter ido, disse ele em voz baixa. Mas agora que está envolvido, há coisas que você precisa saber. Nos afastamos das pessoas para que ninguém nos ouvisse. André me levou a um canto isolado, onde ninguém poderia escutar nossa conversa. Seu rosto, normalmente descontraído e sarcástico, agora estava tenso, quase pálido. O que você sabe sobre o que aconteceu na praia? Perguntou, me encarando fixamente. Não muito, admiti, sentindo minha voz tremer. Só que foi um ritual, algo que parecia uma brincadeira, mas agora tem gente morrendo, adoecendo ou sofrendo acidentes. André assentiu lentamente, como se já soubesse que eu diria aquilo. Isso não foi uma brincadeira. Jaime sabia o que estava fazendo. Ele invocou algo naquela festa. Do que você está falando? Perguntei, embora no fundo já soubesse a resposta. Um demônio, disse André sem rodeios. Aquele ritual não foi apenas um jogo, foi uma invocação real. E todos que estavam lá, inclusive você, fizeram uma espécie de pacto. Simplesmente por estarem na reunião, algo vai acontecer com vocês. Senti o ar ficar mais pesado, como se as paredes da biblioteca estivessem se fechando ao meu redor. Um pacto? Repeti, tentando entender. Mas eu não fiz nada, só fiquei lá olhando. André se inclinou para frente, e seus olhos brilhavam com uma intensidade que me fez recuar. Não importa se você participou ativamente ou não, você estava lá. E naquele momento, talvez tenha pensado em algo que queria, algo que desejava com todas as suas forças. Quando estava na festa, pensei no sucesso, em ser alguém importante. Desejei isso com tanta intensidade que quase podia sentir. Sim, admiti, sentindo um nó na garganta. Mas foi só um pensamento. Para eles, isso é suficiente, disse André. Ouça, Lucas, eles escutam tudo. Quando você faz um pacto, mesmo que seja só na sua mente, eles te dão o que você pede. Mas sempre há um preço. E, principalmente quando se realiza esse tipo de ritual. Um preço? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Sangue, por exemplo, sua voz saiu quase como um sussurro. A entidade que invocaram não faz favores de graça. Ela cobra. E cobra caro. Todos que estavam lá estão pagando agora. Essa coisa tira algo que eles amam, e se não consegue, simplesmente os mata. Ela toma isso como tributo. E eu? Perguntei, sentindo o medo tomar conta de mim. O que vai acontecer comigo? André não respondeu de imediato. Ele me olhou com uma expressão indecifrável, como se estivesse lutando contra algo dentro dele. Você também fez um pacto, disse finalmente. A entidade virá por você, mas talvez haja uma maneira de se salvar. Como?
Perguntei desesperado. Você precisa pagar o preço antes que ela o faça, disse André. Tem que sacrificar algo, algo que signifique muito para você. Se não fizer isso, a entidade tomará o que quiser, e não será algo que você esteja disposto a perder. Como você sabe de tudo isso? Perguntei, sentindo minha voz falhar. André abaixou o olhar como se não quisesse responder. Mas, finalmente, suspirou e me encarou novamente. Porque eu também estava lá. Eu também fiz um pacto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu não sabia o que dizer ou pensar. Tudo parecia real demais. Aterrorizante demais. E você? Perguntei finalmente. O que vai fazer? Já paguei meu preço, disse André, levantando a manga da camisa. Em seu braço havia uma marca com um símbolo escuro, queimado em sua pele. Eu ofereci o que mais amava, minha irmã. E essa coisa a levou antes de mim. Não me arrependo. Valeu a pena. Mas não foi suficiente. Provavelmente, essa coisa ainda vai me pedir mais em algum momento. Ela? Perguntei, sentindo o medo se transformar em pânico. André assentiu lentamente. A entidade que invocaram é feminina. É uma coisa antiga, sombria, e agora está aqui, entre nós. Nesse momento, ouvi um ruído atrás de mim. Virei-me rapidamente, esperando ver alguém, mas não havia nada. No entanto, perto dali, vi algo que fez meu sangue gelar. Uma sombra se moveu rapidamente e depois desapareceu. Senti algo frio roçando meu braço, como se alguém estivesse me tocando. E o mais aterrador de tudo é que tive uma visão. Foi uma visão da minha mãe. O medo se apoderou de mim como nunca antes. Eu sabia o que isso significava. A entidade não estava vindo apenas por mim, estava vindo por tudo o que eu amava. Me despedi rapidamente de André e fui embora. A imagem da minha mãe na minha mente era como um aviso, algo que estava me perseguindo. Sabia que não tinha muito tempo. André me tinha dito que a entidade sempre cobrava seu preço, e se eu não pagasse, ela o faria por mim. Corri para minha casa, sentindo que cada sombra na rua estava me perseguindo, carregando consigo um murmúrio que eu não conseguia entender, mas sentia ser direcionado a mim. Quando finalmente cheguei, minha mãe estava na cozinha, preparando o jantar, como se nada estivesse errado. Eu disse que deveríamos ir embora imediatamente. Ela me olhou com preocupação, mas antes que pudesse responder, ouvi um barulho na janela. Me virei e vi algo que me deixou sem fôlego. Era aquela coisa de que André tinha falado. Não era possível, mas no reflexo podia-se ver uma figura. Não posso descrevê-la com palavras exatas, porque não tinha uma forma definida. Era como uma sombra feita de fumaça escura, com uma espécie de olhos brilhantes. Era uma presença que estava preenchendo o espaço. E tudo havia se tornado distorcido de repente. Minha mãe gritou ao sentir aquelas manifestações e perguntou o que estava acontecendo. Mas eu não consegui me mover. Nesse momento, algo dentro de mim se quebrou. Eu não podia deixar que nada acontecesse à minha mãe. Não podia permitir que aquela coisa escura levasse o que eu mais amava. Gritei para que me pegasse, que levasse a mim. A entidade parou, como se estivesse considerando a minha oferta. Então, consegui ver que ela sorriu, mas não com a boca, porque ela não tinha. Simplesmente senti em minha mente que ela estava sorrindo, e o fazia de uma maneira fria e cruel. E então, tudo aconteceu muito rapidamente. Senti uma dor intensa na minha cabeça, como se algo estivesse me arrancando de dentro para fora. Caí no chão gritando, enquanto minha mãe tentava me ajudar, mas não conseguia me tocar. Era como se eu estivesse preso em uma bolha de dor e escuridão. O último que lembro é o som de uma sirene, e então tudo se tornou negro. Acordei em um hospital. A luz branca do teto me cegou por um momento e levei alguns segundos para perceber onde estava. Meu corpo sentia como se tivesse sido esmagado e minha cabeça latejava com uma dor surda.
Me virei e vi minha mãe sentada ao meu lado, com os olhos inchados de tanto chorar, me perguntando o que havia acontecido. Eu não acreditava. Eu caí no chão entre convulsões e dor. Ela não entendia o que tinha acontecido. Nesse momento, uma enfermeira entrou na sala. Era uma mulher jovem, de cabelo castanho e sorriso amável. Ela se aproximou da minha cama e verificou meus sinais vitais. Mas então, algo mudou. O sorriso dela desapareceu e o rosto se tornou frio e vazio. Seus olhos, que antes eram calorosos, agora brilhavam com um resplendor avermelhado. Minha mãe não viu isso, mas eu vi. Também ouvi aquelas palavras. Ela estava dizendo que minha dívida estava quitada. Fiquei paralisado, incapaz de falar ou me mover. A enfermeira voltou ao normal tão rápido quanto havia mudado, como se nada tivesse acontecido. Ela me disse para descansar, sorrindo novamente, e saiu da sala. Quando me olhei no espelho que estava na parede, então vi. Eu tinha perdido um olho e vários dedos da mão. Não sei como, não sei quando, mas estava ali, bandado, como se tivessem arrancado de uma vez. E não era só isso. Parte do meu rosto estava marcado, como se algo tivesse queimado. Passaram-se semanas antes que eu conseguisse sair do hospital. Quando saí do quarto, me olhei no espelho que havia na parede e então vi. Eu estava com ataduras na cabeça. Não sei como nem quando, mas estavam lá, como se tivessem arrancado algo da minha cabeça. E não era só isso. Parte do meu rosto estava como marcado. A maldade havia cobrado seu preço. Passaram-se semanas antes que eu conseguisse sair do hospital. Minha mãe me cuidou durante todo esse tempo, mas eu não podia contar a verdade. Não podia dizer que tudo tinha sido minha culpa, que eu havia desencadeado algo que quase me matou. Não fiquei bem após tudo o que aconteceu. Supostamente, algo me afetou na cabeça, que me fez cair. Algo relacionado à pressão arterial ou algo parecido, uma coisa bem rara para a minha idade. Basicamente, isso me deixou como um inútil. Não consigo fazer muitas coisas, mal consigo andar sozinho. O pior é que, meses depois, ainda sinto a presença dela às vezes. À noite, ouço sussurros na minha mente e sei que ela está ali, me observando e me esperando. Não sei se algum dia vou me recuperar, não sei se isso é o fim ou apenas o começo, mas sei uma coisa. Aquela noite na praia, quando participei daquele ritual, minha vida mudou para sempre. E, embora tenha perdido muito e pago um preço terrível, pelo menos ainda tenho minha mãe ao meu lado.